Boa noite a todos. Hoje temos uma live especial com o doutor, professor. Boa noite, Pati, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Kel, tudo bem? Boa noite, Mariana. Boa noite, Giane. Boa noite, tudo bem? Rosilane Cândido, boa noite. Deixa eu ir dando boa noite. Nossa live hoje vai ser muito especial com o professor Marcelo. Ele acabou de entrar, o professor Marcelo, vou chamá-lo para a nossa live. Compartilhem, quem quiser saber um pouquinho mais sobre discriminação no autismo, bullying, a gente vai falar um pouquinho sobre. Boa noite, como é que vai? Tudo bom, Jackson? Boa noite, doutor. Boa noite, professor. Doutor, Marcelo, tudo bem? Como é que vai? Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu agradeço de coração você ter aceitado. Com certeza vai ajudar muitas mamães a tirarem dúvidas, muitos papais, muitos autistas e não autistas também que não entendam um pouco sobre o assunto. Eu gostaria que você, professor, doutor, se apresentasse para o público. Claro, claro. Bom, preliminarmente eu gostaria de agradecê-lo pelo convite e oportunidade. Eu acho que é importante essa nossa conversa, até pelo seu alcance. Né? Só para me apresentar rapidamente, acredito que as pessoas me conheçam já com uma certa frequência. Meu nome é Marcelo Valho, eu sou advogado desde o ano de 2001. Dou aula também desde 2001, eu sou docente desde esse ano. Durante minha carreira, eu nunca parei, graças a Deus, de me especializar. Então, eu tenho especialização em direito administrativo, outra especialização em direito constitucional, eu tenho mestrado em direito do trabalho, eu tenho doutorado, meu primeiro doutorado foi em filosofia do direito, meu segundo doutorado foi em direitos humanos, e eu concluí meu pós-doc, né, meu pós-doutorado, também em direito, o ano passado. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me titular e atuo frente às pessoas com deficiência, principalmente junto às pessoas autistas, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com doenças raras, né, aos vulneráveis como um todo. E aí, como eu falo em vulneráveis, eu falo em idosos, eu falo das minorias, eu falo também dessa situação que nós estamos passando agora com essa onda enorme, né, de antirracismo, né, que é importante, né, se destacar. Esse é um pouquinho da minha vida, né, de atuação, de estudo. Eu estou muito por dentro, graças a Deus, né, aos direitos dos autistas. Essa é uma bandeira que eu carregarei para a vida toda, muito mesmo. Parabéns, muito bom falar com pessoas autistas quando falam com a pessoa que tem um conhecimento, assim, a gente fica muito emotivo, então desculpa qualquer coisa, se eu errar alguma palavra, eu vou pedir desculpa, você pode ficar à vontade para me corrigir, professor. Algo que eu vejo que é muito difícil de acontecer. Alguns profissionais de direito, quando não vão muito para as causas em si, eles costumam sempre ficar direcionados, seja para um direito trabalhista, seja para um direito voltado mais para a área criminal, ou a área contábil. Então, assim, a gente vê várias intercalações, assim, mas não tão acentuadas como a do senhor. Então, assim, eu fico até eufórico porque eu vi que você tem bastante entendimento, não apenas do que envolve o direito básico legal, vamos supor que está na Constituição ali do direito civil de cada um, vai muito além, então incorpora um pouquinho da parte humano organizacional, que é muito importante para o autismo,
já me deu ideias e temas para outras lives, não esquenta, autista é assim mesmo. Já você tem a intercalação e o conhecimento para o direito, à legalidade, aos direitos legais que estão na Constituição Federal para a deficiência que incorporam o autismo. Você tem conhecimento aplicado para defender e incluir causas e fazer ações direcionadas. Então, assim, é muito gratificante falar com você, doutor Marcelo, muito obrigado. Começando para a gente não fugir muito, porque senão eu fico fugindo muito, mas você pode me puxar de novo, igual eu disse. Começando pela discriminação. Para as pessoas entenderem o que seria a discriminação. Tem uma certa confusão que acontece, que a gente vê de vez em quando, que acontece ali de uma mamãe, por exemplo, ter um autista em casa e ele fazer muito barulho. E essa casa é um apartamento, e esse apartamento tem vizinhos próximos. Então, muitas vezes as mamães já ficam muito agitadas e já querem, entendeu, resolver com isso na justiça. Outras vezes pode acontecer simplesmente de falar, a vizinha chegar e falar, nossa, seu filho é muito barulhento. Então eu gostaria que o doutor já explicasse essa diferença da discriminação para as pessoas entenderem o que se caracterizaria uma discriminação mesmo, ou simplesmente uma outra abordagem jurídica, você é melhor do que ninguém para explicar para a gente como que seria, como agir, não só com o autismo, com síndrome de Down, com as pessoas especiais no geral, com os deficientes em geral. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em discriminação, a gente tem que se pautar por princípios, e eu me pauto, obviamente, por um princípio que é um dos maiores vetores que nós temos dentro do nosso direito mundial, que é o princípio da igualdade, né? No sentido de que tratar iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades. Além disso, nós também temos que tratar as pessoas com dignidade. E daí eu trago novamente um princípio constitucional e que também é um princípio que está previsto em várias convenções internacionais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Não há a possibilidade, daí nesse caso, de você fazer diferenciações. As diferenciações, elas só podem ser apresentadas desde que sejam para favorecer e nunca para desfavorecer. A partir do momento que você, um igual, é tratado desigualmente, já se inicia um caminho para eventual configuração de discriminação. A discriminação, ela vai se dar através de certas características do indivíduo, certas características de manifestação do indivíduo, certas características de imagem do indivíduo, quando os seus direitos de personalidade, eles são feridos. São os direitos em que aquela pessoa, ela nasce já com aquele direito, e ela começa a ser bombardeada, né, como se ela tivesse culpa, né, de eventual desigualdade que ela tenha. Eu não estou falando de diferença, eu nunca vou me colocar como diferença. Eu sempre vou falar de desigualdade, porque todos somos iguais. Só temos situações que fazem com que nós sejamos muito mais eficientes em alguns aspectos e muito menos eficientes em outros aspectos. Então, é importante que diga isso. Discriminar é você se utilizar dessas características do indivíduo e fazer com que ele seja afetado de algum jeito. Quando você disse, né, no sentido de que existe uma pessoa, uma criança ou adolescente que eventualmente ele esteja em crise, que esteja fazendo muito barulho no condomínio, isso são situações corriqueiras. São situações que devem ser tratadas em razão da situação que ali se encontra. Então, você aí nesse caso, você tem que tratar essa situação desigual de uma forma desigual. Não, você não pode tratar com uma forma como de qualquer situação que ali esteja ocorrendo. Nós temos que ter um mínimo de razoabilidade para isso. Tá? E essa situação ela é regida pelo chamado direito de vizinhança. Nós temos dois instrumentos que regem esse direito de vizinhança. É o instrumento interno do condomínio, que ali ele regula aquela coletividade, e nós temos também o nosso Código Civil que regula essa situação. Tá? Então, discriminar é uma situação totalmente
diferente. É fazer com que aquela pessoa se sinta mal, fazer com que aquela pessoa, ela pense, tá? Eu até posso dizer depois, posso pegar aqui meu livro e falar sobre alguns conceitos, mas é fazer com que essa pessoa, ela fique tão afetada, que ela pode ser que ela pense que ela tem a culpa daquilo que ela está sofrendo. Essa é uma discriminação, é um bombardeio. A discriminação é fazer com que essa pessoa fique à margem da sociedade, discriminar de um jeito. A discriminação ela pode ser praticada por um ato ou por vários atos reiterados. Tá? Se nós estivermos falando de barulhos, tem barulhos que são razoavelmente, como eu posso dizer, admitidos. Tá? Só que aí, nesse caso, você tem que, obviamente, a família ela tem que conversar com o síndico para informar essa situação, para informar, né, o que pode estar ocorrendo. E aí sim é necessário que haja uma razoabilidade por parte do síndico frente ao que se encontra ocorrendo. Perfeito. Você, doutor, como ninguém explanou todos os pontuais, fez essa divisão que às vezes as mamães não entendem muito bem e conseguiu com clareza explicar a diferença da discriminação e a diferença ali de uma adequação, que às vezes a gente compreende e tenta impor até algo que às vezes não infringiu, de certa maneira, aquele indivíduo que colocou ele perante a equidade, que seria o que a gente utiliza na justiça mesmo para fazer essa comparação. Foi perfeito, esplêndido. É normal, não se assuste, as pessoas já me conhecem aqui, eu fico muito animado quando alguém consegue explicar com tanta assertividade um processo que muitas vezes a gente tem dificuldade, sim, para entender. Bem, o que é que eu queria colocar dentro dessas particularidades? Começamos a abrir mais o leque. Vamos ali para algo que já entendemos a diferença do que seria uma discriminação, já conseguimos compreender com a sua explicação. Agora partindo para o ato em si da discriminação que gere aquele fator do momento que é mais comum, o famoso bullying. O bullying pode acontecer hoje virtualmente, infelizmente é o que mais ocorre. Dentro dessas características, o virtual e o presencial, a gente sabe que tem ali um pouco de diferença. O que o doutor indica para como lida com esse bullying perante a justiça, para as mamães ficarem terem um entendimento sobre isso, para terem a preparação para, caso ocorra, o filho sofra uma discriminação por uma outra pessoa, que aí ocasione esse bullying, que seja algo constante, que seja algo maçante, que já veio mamãe, já vem direto mamães falando: Jackson, eu sofri bullying pelo próprio pai. Olha só, olha a confusão, já vai até além. O próprio pai está praticando bullying, falando para não publicar a foto do filho. Aí vem o tio e fala que o filho é uma criança estranha. Então eu tenho relatos assim que começam a ficar muito mais acentuados, e isso me deixa muito triste, pois a nossa sociedade acaba tendo uma lentidão de entendimento no âmbito legal, no âmbito jurídico. Então eu gostaria que você fizesse agora fazendo esse up para as áreas. Tá, vamos lá. Bom, quando você fala no final da sua fala em sociedade, a sociedade ela tem que ser informada. O que falta muito para nós termos a adequação de tratamentos, é a situação da disponibilidade de informação. Então, com essas lives que nós fazemos, com aquilo que a gente publica, com aquilo que a gente disponibiliza, com certeza isso fará com que as pessoas se conscientizem de uma forma mais adequada, haja um maior respeito, e as pessoas sejam tratadas de forma digna, que é o sonho que todos nós, né, pretendemos. Né? Jackson, quando nós falamos em bullying, tá? O bullying, até no meu primeiro livro eu falo sobre bullying. Lá em 2005, quando eu editei meu primeiro livro, eu já falava sobre bullying. Tá? Nesse livro, eu entrei a um estudo muito aprofundado e identifiquei que o bullying, um estudo do bullying, ele começa muito forte na Suécia. Então nós estamos falando de um direito sueco aí nesse caso, e depois ele começa a se
desenvolver na Inglaterra, na França. Depois nós saímos da França, nós vamos para os Estados Unidos. E aí, falamos em bullying, nós temos que automaticamente pensar que bullying se dá dentro da escola, se dá dentro da família. Nós temos um outro termo que se chama mobbing. O mobbing é o chamado assédio moral, como muitas pessoas falam, que também ocorre de forma frequente dentro das empresas. Também é uma forma de afetar o indivíduo. Então, nós temos bullying na escola e na família, mobbing no trabalho, tá? Então, nós estamos falando no trabalho daí, o mobbing, ou o chamado assédio moral. A gente pode falar que são tipos de assédio. Tipos de assédio. Sim, verdade, tá? verdade, fica melhor. Então, nós só estamos tirando as manifestações de locais, mas, ao mesmo tempo, são manifestações que afetam o indivíduo. Se me permite, eu vou ler aqui a minha definição. Sim, por gentileza. Nos mostre sobre o livro bullying, também. né? Nesse meu primeiro livro aqui, tá? Eu sempre levo em consideração, né, Opa, desculpa, tocou aqui meu telefone, por isso que voltou. Voltou. Não, tudo bem, doutor. Os princípios de direitos humanos, os princípios constitucionais de direitos de personalidade. Então, veja exatamente. Eu falo assim, o que é o bullying? Que também pode se ampliar depois para o mobbing. Todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja pela repetição, veja, tem que ter repetição, não é um único ato. A autoestima e a segurança de um ser humano, fazendo-o duvidar de si, fazendo-o duvidar de sua competência, implicando em dano ao ambiente que ali ele se encontra, implicando a sua evolução dentro da escola ou dentro da sua família, ou, deixa eu só pegar aqui, fazendo com que ele seja ignorado, seja excluído, seja a ele sonegada informações de forma insistente, espalhando rumores maliciosos, criticando-o com persistência, subestimando-o. Ademais, a vítima do bullying ou do mobbing, ela é violentada no seu conjunto de direitos, no seu conjunto de direitos de personalidade, no seu conjunto de direito de pessoa humana, no seu conjunto de direito de sujeito de direitos, no seu conjunto de ser criança, no seu conjunto de ter direito à educação adequada, no seu conjunto de ter o direito de ser tratado com a devida igualdade e dignidade. A vítima do bullying, ela é violentada no conjunto de direitos que compõem a sua personalidade. São direitos fundamentais, apreciado sob o ângulo das relações entre os particulares. Aviltados, achincalhados, desrespeitados do nível mais profundo. O mais terrível é que, aí é importante se dizer, o mais terrível é que essa violência se desenrola sorrateiramente, silenciosamente. Isso aí é o bullying, isso é o mobbing. Você falou até, tô toda arrupiada. Dá pra ver? Dá pra ver não. É porque eu sou muito sensitivo. O que acontece? Contando a minha história aqui. Não chora, Jackson, vamos lá. O bullying em si, na fase infantil, eu tive uma superação maior, a gente sofre ali. Aí passa para o mob ali, na fase adolescência, fase adulta, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na época, você assinava carteira. Dentro desses preceitos, eu sempre fui muito pressionado no trabalho. Que níveis de pressão que o Jackson tinha? Tá dando para ouvir? Sim, sim. Que tipo de pressão o Jackson tinha? Das mais variadas. O autista em si, particularmente, ele consegue atender demandas. Quando ele está no nível leve, moderado, ele tem uma interação, ele se camufla muito bem, que é em compensação com o diagnóstico tardio. Dentro dessas características, eu sempre fui um funcionário assim, que atendia bem as demandas e passei por várias empresas, várias multinacionais.
Inclusive, uma das penúltimas empresas que eu trabalhei, eu tive muito problema por estar respondendo ao CEO da empresa. Para quem não entende, eu já estava em um nível de classificação à supervisão, mas atendi e fazia demandas muito acima. Por quê? Empresas desses níveis, elas têm um padrão muito sanguessuga, querendo dizer assim. Dentro desse padrão sanguessuga, eles conseguem extrair o máximo possível, e aí o autista, às vezes, quando tem uma característica agressiva, acentuada, ele atende bem às demandas comerciais de uma empresa que tenha assim, um ramo alimentício, um ramo de bebidas, são ramos muito agressivos. Então, dentro desse contexto, um autista às vezes se encaixa e começa a sofrer vários assédios, igual o doutor explicou, a diferença já do assédio dentro do bullying, que praticamente, né, eu falo bullying, que a gente vem de criança, mas é uma coisa tão ligada, e você foi fazendo essa separação, ficou perfeita do assédio. E eu sofri assédio, por quê? Eu tenho visão monocular, eu só enxergo de um olho. Então eu fui chamado em reuniões de vesgo, cego, ceguinho, vesguinho e tudo mais, e aquilo me deixava muito chateado, mas eu fazia, porque eu estava ali para trabalhar. E também o Jackson era muito muito seco nas respostas, porque o autista, às vezes, ele é um pouco direto. Um pouco, ele é muito direto, às vezes. E com esse contexto, quando eu saí dessa empresa, eu tive um processo que foi feito a defesa, e eu lembro, porque desde então eu comecei a gostar mais do direito e ir atrás. E eu lembro que faltou ele ler o seu livro, o advogado. Mas eu respeito os advogados porque falta entendimento, falta que os profissionais se adaptem melhor justamente a esses quesitos que envolvam bullying, o assédio como um todo. Então você falando a sua história, você narrando o seu livro, eu particularmente, em um júri, eu não sou um juiz, logicamente, mas do direito de equidade, que é o que a gente coloca na justa medida, com as palavras do seu livro, se encaixaria perfeito em qualquer defesa, em qualquer ato que inclua um assédio, justamente por você colocar um vislumbre maior sobre a colocação que aquele indivíduo tem, sobre a persistência do ato em si. Então são diversas formas e diversos meios que esse livro... Então, por favor, me fale o nome desse livro e o ano dele novamente. Olha aqui, ó, Direitos de Personalidade nas Relações de Trabalho, da editora LTR, tá? É um livro de 2005, mas que ele é muito atual. Ele é muito atual, porque não, aqui ele eu falei de... Ele é mais atual do que ideia, muita perspectiva. Jackson, eu falo nesse livro, só rapidamente, eu falo sobre vários tipos de discriminações. Eu falo sobre assédio moral, né? Eu falo sobre mobbing, bullying, discriminação para as pessoas com HIV, discriminações raciais, discriminações à razão da religião, do sexo, do peso corporal, opção sexual, utilização por tatuagens, pessoas, né, que se utilizam de entorpecentes. E também bato já naquela época, que foi o meu início de estudo, efetivamente, sobre a proteção e a discriminação junto às pessoas com deficiência. Então é um livro muito atual. Perfeito. Perfeito. Esse foi minha dissertação de mestrado, esse livro aqui. Né? E o que você falou, Jackson, com relação à empresa, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante eu jogar uma pimentinha aqui, que quando nós falamos em empresa, a gente pensa que o empregador, o chefe, ele tem um poder absoluto. Só que o poder, o que nós falamos dentro do direito do trabalho, chama-se poder diretivo do empregador, de dirigir aquela prestação de serviço, aquele trabalho. A partir do momento que ele tem isso nas mãos, ele não pode se transformar, né, numa pessoa autoritária. Não pode haver um autoritarismo nesse caso. Lá, você tem que ter um mínimo de respeito. E nós temos um certo limite nesse poder diretivo, nesse poder do empregador. O empregador, quando ele ultrapassa esse limite, aquilo que ele estava tendo como direito nas mãos, que era lícito, olha, ele mandava de uma forma adequada, ele praticava autos, ele cobrava de forma adequada o seu funcionário, tudo bem. Mas quando ele passa do limite, o que acontece?
aquele ato lícito que ele praticava, ele se transforma em ato ilícito. E aí pode gerar o direito a uma indenização por danos morais, pode gerar aí, nesse caso, que esse empregado ele fique doente, porque aí, a partir do momento que ele fica doente, ele acaba tendo uma Posso colocar uma doença do pimenta? trabalho. Pode, Posso por favor. colocar mais uma pimenta? Esse indivíduo, antes de receber o diagnóstico do autismo, de repente ele apresenta um pânico. Um pânico. E esse pânico ocasiona um burnout. Exato. E esse burnout vem o chamuscar. E aí fica aquilo, a empresa não se responsabiliza e autistas estão sendo diagnosticados tardiamente, está acontecendo muito isso. Muito. Coloquei outra pimenta. Olha, e olha só, hein? O meu último livro é sobre síndrome de burnout. Olha aqui, você falou, e olha aqui é o meu último livro. Síndrome de burnout. Então essa aqui foi minha tese de doutorado. Porque eu navego muito nessas situações, né, do dia a dia, e eu começo a observar o que é que efetivamente está borbulhando, e por isso que eu vou pesquisar profundamente a respeito. O que é no seu caso, independentemente de se houve ou não, se houve o diagnóstico tardio do autismo, independentemente disso, todos somos pessoas humanas que devem ser respeitadas. A partir do momento que essa pessoa não é respeitada, ela está sendo ferida de um jeito. Esse ferimento ele pode ser tão grave que pode gerar uma doença do trabalho. Essa doença faz com que essa pessoa... Fibromialgia. Exato. E aí, essa pessoa ela tem direito, eventualmente, a uma indenização por danos materiais, indenização por danos morais, e também ela pode ter direito à estabilidade do emprego. Ficar no emprego. Que aquela dispensa ela tenha sido, de alguma forma, irregular, ilícita. Quando nós falamos de burnout, o que você levantou, é aquilo que está mais, assim, flagrante no mundo de hoje. O burnout, né, é uma doença, efetivamente. A pessoa, ela é tão bombardeada, ela é tão esgotada, que faz com que ela queime e ela perca o seu prazer de viver, o seu prazer de trabalhar, e ela fica tão afetada que isso acaba acarretando consequências dentro da sua família. Ela fica efetivamente doente. E aí ela tem que ter um tratamento adequado através de uma equipe multidisciplinar, e esse tratamento ele também tem que ser através de médico específico, que pode gerar a ela a necessidade de utilização de remédios específicos para esse desenvolvimento. É uma doença que pode fazer com que você fique incapaz para o trabalho, e que pode gerar até, eventualmente, uma aposentadoria por incapacidade, por invalidez. Então, vejam a obrigação, veja a responsabilidade que tem os empregadores, veja a responsabilidade que tem a escola. Porque se você trouxer para a escola essa situação, veja como é importante. Quem é que tem que ter a responsabilidade de evitar o bullying dentro da escola? A própria escola. A própria escola. A escola que tem que evitar isso. A escola que tem que observar, identificar aquele que está praticando bullying e puni-lo de algum jeito. Da mesma forma, se aquela pessoa, o empregado, ele está sendo ferido através de assédio moral, quem pratica o assédio moral frente a esse empregado também tem que ser punido. Pode ser punido através de vários tipos de punição. Através de uma punição que pode ser uma simples advertência oral, ou uma advertência por escrito, dependendo da gravidade. Pode ser através de uma suspensão dessa pessoa, desse infrator, e pode ser dispensado até por justa causa. Importantíssimo que se diga isso. Enquanto que na escola, aquele que pratica o bullying,
ele também pode ser, aí nesse caso, ser expulso da escola por ser uma criança, obviamente é uma criança, que praticou o ato inadequado. A prática desse ato inadequado, que pode ser configurado como bullying, é um ato infrator e que pode fazer com que essa criança seja afastada. É importante dizer isso. Perfeito, Link. Olha só, pessoas do meu coração, sigam o professor, o doutor lá. Vocês sempre terão mais novidades desse meio. Olha o link que você faz. Você pega uma escola, você pega um trabalho e a gente vê todo o percurso de um autista, desde a fase infanto-juvenil, adolescência, fase adulta, adolescência, fase adulta na faculdade, isso também se estende, porque é um moldal de educação, e depois vamos para o modelo de trabalho, a iniciativa seja privada ou pública, dentro dos amparos legais. Então, a gente tem esse amparo total. Infelizmente, a gente tem que fazer seu livro vender mais. Tanto o livro de 2012, que não é um livro de 2012, não tem nada, porque a minha defesa foi ali em 2014. Se eu tivesse colocado, com certeza, algumas observações que você acentua aí, eu teria conseguido muito mais atenção jurídica, né, que a gente diz, uma atenção jurídica mais acentuada. Porém, eu não posso culpar os profissionais. Uma coisa que eu gosto muito é de não culpar os profissionais, porque falta isso, a gente divulgar essas informações para que profissionais se capacitem. Alguns profissionais do ramo de direito, infelizmente, não têm o feeling necessário, porque não tiveram essa preparação. Então, falta, no meu ponto de vista, mais palestras, mais cursos direcionados, seus professor, doutor, para essa área. Eu sei que não é eu falar para você fazer, não é assim que funciona, mas falta que outras pessoas comecem a linkar essas necessidades, porque muito se diz que o petróleo do futuro é a saúde mental. Direcionado a isso, a gente tem basicamente um livro riquíssimo que você traz aí sobre o chamuscar, que eu gosto de chamar de chamuscar. É igual você falou, é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Então você traz essa observação, já começa a fazer uns filtros, e é bom a gente começar desde cedo a trabalhar essas características, a aprender, porque nós conseguimos blindar essas coisas até mesmo para que não ocorra. Que quando você sabe que algo está errado, você sabe que um processo não é correto, isso serve desde a empresa para um advogado que vá defender a empresa, desde para um advogado que vá defender, logicamente, uma pessoa comum. Então, até mesmo no âmbito empresarial, no âmbito jurídico empresarial, que seria ali um defensor jurista, ele tem que entender a característica dos PCDs, tem que entender essa característica de humano organizacional, que você entra muito bem também. Então, assim, eu não vejo falhas nessa ligação sua de processos administrativos, jurídicos. Eu vejo uma necessidade muito grande da gente falar mais e comentar mais sobre isso para as pessoas, para elas entenderem. Dentro disso, para não ficar... Porque a gente tem esse assunto aqui, pessoal, se a gente for ficar nesse assunto, pelo que eu conheci do doutor brevemente, a gente vai poder abrir várias coisas. Então, eu prometo, já está convidado, se o doutor aceitar futuramente, a gente fazer mais aberturas nesse âmbito empresarial, porque atende muitos autistas que estão sendo diagnosticados tardiamente, inclusive mulheres, que são mais propensas a ter o diagnóstico tardio ainda do que homens. Então, é legal a gente fazer depois, futuramente, se você me permitir, uma live direcionada para esse assunto e, se possível, falar um pouco mais do seu livro, se você me permite. Sim, claro. Eu fico sempre à disposição. O importante é passar informação. Muitas pessoas estão desamparadas nesse momento, Jorge. Então, quanto mais informações você passa, mais a possibilidade dessa pessoa ser defendida, tutelada. Quando você fala de operador de direito, com todo respeito, a gente pode contar nas mãos, efetivamente, quantos operadores de direito que atuam nessa área. São pouquíssimos. Por quê? Porque muitos não se interessam ou muitos não têm a possibilidade de se aprofundar no estudo no Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, o estudo é para poucos. Graças a Deus eu tive a oportunidade. Então, o estudo ele tem que, de alguma forma, ser universal. Aí sim, só com educação a gente vai ter proteção aos autistas, ter proteção a toda e qualquer pessoa.
Isso mesmo, falou perfeitamente. Falta mesmo pessoas quando eu falo pessoas, eles já entendem, tá, meu público? É que a gente consiga transmitir mais essa informação do Dr. Marcelo, que ele consiga, com certeza, fazer palestras e cursos direcionados, porque você tem o conhecimento e eu vejo um limbo muito grande, infelizmente, dentro dessas características. Até mesmo para você que é empresarial aí, você que é dono de uma empresa, precisa entender desse assunto, porque você precisa se blindar, entender características de cotas, de ajustes, então é todo um processo bem mais amplo. Mas não fugindo, vamos Desculpa te lá. interromper, só para te falar rapidamente. Eu atuo para empresas, para muitas empresas. Eu dou assessoria, consultoria, para evitar que a pessoa seja tratada de forma indigna. É importante que diga, o direito hoje, o mais importante é o direito preventivo. Não é o direito repressivo. Quanto mais você previne o problema, mais faz com que você fique fortalecido, a sua empresa fique fortalecida para tanto. É bem diferente a visão. Ter essa visão de desenvolvimento, ter essa visão de prevenção, tá? Mas ainda nós estamos engatinhando. Não são todas as empresas que têm essa visão. Sim, mas fica aberto aí a explicação e o conhecimento do doutor, que com certeza precisamos sim compartilhar essa informação, seja para resguardar, seja para proteger, para prevenir, que o melhor é prevenir, né? O melhor é a prevenção, você falou, melhor é sempre a prevenção. Evita custos, oneração, você pode investir melhor, você pode fazer novos modelos de atendimento. Às vezes, eu costumo falar assim, eu costumo ser chato quando eu pego alguma causa e vou lá e faço e replico uma ação civil, fórum civil comum. Por que eu costumo ser chato, às vezes, e ir lá e replicar alguma ação que eu vejo que me afetou, logicamente, para eu ter feito algo, me afetou? Porque é maçante para ver se a pessoa entende. Eu já cansei de chegar no final de um acordo, no fórum civil, uma rede de cinema gigantesca. Eu não vou falar o nome porque eu respeito e ela aceitou melhorar o atendimento, porque eu fui maltratado, que eu tive uma crise na fila e eu fui maltratado. No final, eles falaram, você quer 5 mil de acordo? Eu falei, eu aceito para investimento e para doação para a associação. Mas dentro disso tudo, o que eu mais quero é que vocês mudem o modelo de atendimento. Na hora, advogado da empresa e do shopping, porque eu acionei o shopping e a empresa, eu acionei os dois. Na hora, o advogado do shopping começava a ligar para o dono do shopping, o do cinema começou a ligar para a rede de cinema no São Paulo e virou aquela confusão. Eles não entendiam, eles falaram, aí sabe quando eles ficam olhando para você entende, esse menino, esse jovem, esse rapaz tem problemas, assim, você fica, mas eles entenderam. Aí no final eu falei, não, eu aceito que vocês façam a doação direta para um fundo específico, no caso, direcionado, e eu aceito que vocês, dentro do, me inscrevam aqui e façam por escrito que vocês vão melhorar o atendimento. E essa rede fez isso. Então, assim, o que você fala, o que você explica, remete justamente a essa característica. Às vezes eu me sinto cansado de ter que fazer isso, mas eu vejo a necessidade porque para melhores atendimentos, agora a gente sabe que o atendimento de autismo no cinema vai melhorar. Eu posso ter contabilizado 0,01%, mas eu fiz algo. Então a gente poderia estar fazendo o oposto disso, né? Que é o trabalho que o doutor também faz com a prevenção. Você me permite agora, para a gente já ir para o próximo tópico, para a gente poder falar, porque é muito assunto. O tema jurídico é muito bom, eu adoro. No que diz direito e respeito ao autismo pela lei berenice-piana, muitas pessoas têm dúvidas. A lei berenice-piana foi ali um trampolim para os direitos legais do autismo, algumas pessoas falam, mas eu acredito que ela foi sim muito, e é muito importante para esse agrupamento de direitos, para as pessoas entenderem, doutor. Todos os direitos legais da deficiência, indifere se você tem um nível ou não, o autismo se enquadraria dentro desses direitos legais, correto? Que você pode fazer aí uma abordagem rápida sobre isso, assim, sobre esses direitos que as pessoas às vezes não entendem. Bom, vamos lá. Primeiro aspecto, essa lei é importantíssima. Importantíssima, por quê? Fez com que os autistas, aí nesse caso, tivessem, né, uma proteção
porque começaram a serem protegidos como pessoas com deficiência, que têm um número muito grande de direitos. As nossas legislações não são ruins. O que falta é a efetivação da legislação. Eu posso mencionar aqui a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recepcionada no nosso país como lei constitucional. É uma norma constitucional, ela está no ápice. Não tem ninguém, nem tem nenhuma outra norma que esteja acima dela no nosso território nacional. Veja, e tem inúmeros direitos ali. Tá? Nós temos também a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é muito boa. Tá? É claro que tem alguns aspectos que devem ser melhorados. Né? Eu até sustento que é indispensável nós criarmos um estatuto com a junção de todas essas legislações. É indispensável que a gente tenha, como o Estatuto do Idoso, nós temos que ter também um estatuto adequado para os autistas e assim por diante, para que a gente tenha uma convergência de direitos num único só instrumento, e não a gente fique pensando direitos em vários ordenamentos jurídicos. Isso acaba acarretando, né, infelizmente, dificuldade para o operador do direito. Por isso que muitos operadores do direito não têm conhecimento para o direito do autista, porque ele tem muitos instrumentos a estudar e fazer com que haja essa junção de direitos. Nós temos o Tratado de Salamanca, que nós também somos signatários, que é aquele que fala que quem deve se adequar é a escola, e não o aluno deve se adequar à escola. E eu sempre falo, eu bato na seguinte tecla, não é o aluno autista que deve se adequar à escola, mas é a escola que deve se adequar ao aluno autista, lhe dando, aí nesse caso, todas as condições necessárias para o desenvolvimento correto da educação. Nós temos uma convenção internacional, na Convenção 159 da OIT, que também fala a respeito. Nós temos a Convenção de Guatemala, que é pouquíssima explorada pelos operadores do direito. Nós temos um chamado Tratado de Marrakech, que é importantíssimo, junto às pessoas, junto aos cegos, né, que aí tem a possibilidade de explorar a cultura para tanto, né, tendo a possibilidade de leitura através de livros e o desenvolvimento da educação. Nós temos lei federal, nós temos a lei 8.213 que fala sobre as cotas, são inúmeros. Nós temos legislações estaduais importantes que estão sendo disponibilizadas, que são praticamente estatutos das pessoas autistas, mas isso vai cada vez mais fazendo com que nós tenhamos um conjunto de normas jurídicas de proteção. Mas não adianta só termos a proteção. É isso que eu ia perguntar agora para você, se você me permite. Você coloca pimenta, eu gostei desse termo de colocar pimenta para ficar quente, ficar, como vocês dizem, acentuado, vamos lá. Adianta ficar criando leis que são praticamente já utilizadas para sobrepor apenas por normativas de renome? Você entendeu o que eu quis dizer? Você é um doutor, você é um professor, eu entendi. Eu não tô querendo aferir ninguém, eu não tô querendo atacar ninguém, pelo amor. Eu só quero você, profissional, que entende. Você falou aí eu acho que você ia fazer essa junção agora. Pode ficar à vontade, doutor. É o seguinte, nós temos várias legislações. Essas, com todo respeito, várias legislações novas que estão sendo criadas são cópia das anteriores. É isso que eu falo. São cópia, tá? Isso eu posso dizer com propriedade. E o fato é, o que nós devemos aí nesse caso não é criar novas legislações agora. É fazer com que as nossas legislações que estão em vigor sejam cumpridas. Sejam cumpridas. E a partir do momento que ela é cumprida, todos os autistas, todas as pessoas com deficiência, todos aqueles que ali se encontram, eles serão tutelados. Tutelar é proteger, é defender. Então, nós temos que exigir nossos direitos que já estão lá em lei. É fácil. É exatamente isso. A partir do momento que a gente fica em silêncio, os direitos, eles aparecerão. Eu falo para os meus alunos, e toda vez que eu tenho live, toda vez que eu converso com alguém, toda vez que eu dou uma entrevista, eu falo numa máxima do direito que é assim: o direito não socorre os que dormem. Por quê? Se você dormir, o direito não vai até você. Mas se você provocar o direito, você terá o seu direito em mãos.
Então, Perfeito. quanto mais a gente buscar o direito, mais você terá como ser protegido. Então, quanto mais denunciar, melhor. Quanto mais você se utilizar dos órgãos de proteção, melhor. Quanto mais você se utilizar do Ministério Público, melhor. Então, isso é muito importante. Uma pergunta aqui, essa você vai responder agora, ó, doutor, Claro. se você me permite. Não, se você quiser, Por desculpa, favor. eu não tô querendo. É a emoção minha. Você me entende? Por favor. E quando a justiça não está preparada para proteger o autista, doutor? É o que você acabou de fazer. Vai lá, faz aquela. Exato. A justiça não está preparada. A justiça não está preparada, com todo respeito. Por quê? Porque são temas muito específicos. Tá? Eu vou dar um exemplo prático rápido aqui para que você tenha ideia. Como é difícil você trabalhar nessa área e fazer com que os juízes e promotores entendam um pouco desta área. Há pouco tempo, nós tivemos um órgão chamado NatJus. Esse órgão NatJus, ele foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Esse conselho e esse NatJus, ele editou, tá, uma norma falando que a ciência ABA, ela não era possível se aplicar dentro das terapias disponíveis, porque eles colocaram lá que ela não era comprovadamente adequada para tanto. Veja o absurdo. Veja o absurdo. Isso no documento oficial. Tá? Há pouco tempo, há uma semana, através de uma decisão judicial minha, eu quebrei essa regra e tem efeitos em âmbito nacional. Vai ajudar a todos os autistas do Brasil. Eu não posso disponibilizar isso porque a ação que eu consegui é uma ação de segredo de justiça. Mas quem quiser, é só consultar no CNJ, que vai observar lá que aquela diretiva que existia não existe mais. Ah, Marcelo, mas por que você está dizendo isso? Porque os juízes, quando pegam aquela antiga diretiva do CNJ, eles falam, nossa, foi editada pelo CNJ, então aquilo é o quê? É excelente, aquilo é o principal, eu tenho que acreditar naquilo. E aí você tem que comprovar para o juiz que não é certo. E aí entra a ANS, né? A gente sabe o que ela faz, a ANS joga os seus pitacos para movimentar o meio, e aí mas você quebra muito. Parabéns, doutor. Sim, parabéns. Graças a Deus eu consegui, foi uma vitória muito grande mesmo, né? E também está ocorrendo de uma evolução também judicial, porque você começa a pegar decisões dos seus processos, eu tenho muitos processos, tá? E você começa a juntar nos novos. E o juiz novo que pega aquela ação, ele vai falar, opa, eu tenho um precedente nas mãos. Eu não posso ir contra um precedente, ou eu vou seguir aquele precedente para que eu não seja bombardeado pelo lado. Né? É o lado é o lado justo. Exato. Então, é indispensável que o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles tenham noção de quais são as necessidades do autista. A partir do momento que eles tiverem informações, eles começarão a olhar com outros olhos as ações que ali se encontram. Já está evoluindo, mas não é fácil, Jackson. Não é fácil. Você não imagina as manobras que eu tenho que praticar de convencimento dos juízes e dos promotores. Porque, com todo o respeito, eles não sabem. O autismo no Brasil, ele é muito novo. É muito novo. Veja o que você disse. Nós estamos tendo diagnósticos tardios, porque lá no passado, nós não tínhamos como praticar esses diagnósticos. Agora que os médicos estão começando a estudar para tanto. Se os médicos eles estão se qualificando agora, imagina os juristas. Imagina isso, tá? E quando a gente fala em aba, essa situação ela é tão, vamos dizer assim, simples, que nos Estados Unidos, nós temos em todos os estados já lei falando que a aba, né, a ciência aba é obrigatória no tratamento do autista. Sim. Lá já existe lei expressa. E aqui nós estamos discutindo ainda se a ciência aba é adequada ou não. Olha só, nós estamos engatinhando.
Então, essa é a grande dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente vai, com estudo, se utilizando da legislação e se utilizando do direito internacional, fazendo com que os juízes e os promotores entendam um pouquinho dessa situação. E aproveitando, novamente agradecendo e respeitando, não só eu tenho um carinho, um respeito muito grande por professores, que eu acredito que esteja aí dentro dos pilares primordiais, que é justamente que envolve o ensino. O ensino move toda a estrutura e faz com que possamos juntos evoluir. Então, assim, eu já sabia, eu já tinha um conhecimento de você ser professor, que você possa cada vez mais explanar esse conhecimento, que nós possamos levar a sua informação para mais e mais congressos. Eu me disponibilizo, inclusive, tenho um órgão regulamentador que faz justamente essas características de atualizações para congressos regionais aqui em Goiânia. Eu vou, inclusive, indicar, porque precisamos muito. Mas quando eu vejo, não é só eu aqui que preciso, é o Brasil todo, doutor, que precisa. Uhum. E quando eu vejo casos, por exemplo, de uma simples ação, de um movimento para uma terapia ocupacional, eu não estou indo longe, eu não estou indo num ABA, eu não estou indo numa psicomotricidade mais adequada. Falta muito entendimento da rede básica. E olha só, eu sei hoje, assim, eu fico tão chateado, porque a gente sabe que você vai pela escala lógica. Atendimento SUS, fez o atendimento SUS padrão, fez os direcionamentos, CRAS, direcionou, posicionou. Aí a secretaria não teve o profissional, você aciona a secretaria, se a secretaria não respondeu, pega a documentação, faz aquele processo, abre uma solicitação no fórum, vai pela vara civil, não sei qual que seria melhor, depende de cada localidade, aí aciona para tentar uma liminar. Então, assim, é tão cansativo isso que me entristece, ó, eu travando minha língua, que é normal meu, tá? Às vezes, quando eu fico muito emocionado, eu travo. Isso me entristece muito, porque a gente vê que a gente está a passos longos e distantes, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito feliz de ter uma pessoa como você capacitada e que você possa passar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Por favor, que vocês repassem essa live, para que conheçam o trabalho do professor, do doutor. Eu falo professor, primeiramente, porque com certeza o que você trouxe de conhecimento é algo rico e único. Você foi atrás de informações internacionais, de moldaus que são utilizados lá fora, e não é fácil fazer essas buscas, né? Não é só uma tradução, é uma interpretação jurídica, é um processo adequado para fazer o estudo e fazer aquela aplicação da lei valer. Então, assim, fechando isso, eu gostaria só que você falasse um pouquinho do seu trabalho, do que você vem fazendo, fechando junto com no caso, o seu trabalho de professor, o seu trabalho jurídico, que eu vi que você me mandou lá na relação, alguns trabalhos, né, que você está acentuado aí por último. Você puder falar um pouquinho mais sobre isso, que você vem ajudando a comunidade como um todo, além de, é lógico, já ter feito isso pelo ABA, que é de suma importância, porque eu não consigo entender como que as pessoas não veem o ABA como algo necessário. Eu tento de todas as formas ajudar, né? Trazendo um pouquinho do conhecimento que eu tenho para todos aqueles que necessitam. E também, muitas pessoas entram em contato comigo para ajudar nas ações, para orientar como que deve ser praticado o ato, e eu sempre respondo. Eu sempre tento, de alguma forma, ajudar, tá? Eu sou um pesquisador, Jackson. Eu sou um apaixonado pelo direito. E eu não paro, né? Eu fiz 2 doutorados, graças a Deus, na minha vida. Fiz pós-doutorado e eu não paro. Eu vou me transformar em livre docente. Se Deus quiser, um dia eu serei livre docente. E aí, mas sempre o que eu acho que assim, o mais importante no direito hoje, a gente tem que colocar o ser humano dentro do direito. O ser humano é o centro do direito. Quando nós tivermos esse tipo de interpretação por parte dos juristas, nós teremos um mundo muito melhor. Porque aí nós vamos tratar o humano dignamente. É só assim que a gente vai evoluir
é só assim que nós teremos decisões judiciais com cunho humanitário efetivamente, fazendo com que o indivíduo seja tratado como um ser humano que é dignamente. Então a gente tem que ter interpretação. Quando a gente fala em interpretação, Jackson, a gente fala num método chamado hermenêutica jurídica, é a chamada ciência das interpretações do direito. Então a gente tem que fazer com que os juristas eles interpretem a norma com o ser humano como o principal que ali se encontra, e não levando em consideração aspectos tão somente pecuniários. Não só levando um contrato que ali se encontra. O contrato pode ser que não tenha nem a regra, mas se nós estivermos falando do envolvimento e um ser humano que está sendo afetado, ali nós temos que mostrar que o ser humano tem que ser muito mais protegido. Né? Então, essa visão ela tem que ser difundida. O desenvolvimento do conhecimento ele tem que ser passado. A educação ela tem que ser o vetor principal da nossa sociedade. A partir do momento que a gente tiver educação adequada para todos, eu tenho certeza absoluta que o Brasil será melhor. Tenho certeza. Você falou algo tão importante que eu fico muito, muito emocionado, que, pessoal, para vocês entenderem o quão ele ama o direito e o quão o direito representa e o quão ele luta por isso para a inclusão humana. O doutor, o professor, ele não está importando com os próximos processos. O direito é algo que sempre vai ser necessário. Por isso, não é demais porque se faz uma balança. É uma balança, a gente sempre vai existir a necessidade. E você consegue ir tão além disso com a sua explanação, que eu me sinto tão emocionado porque eu sou uma pessoa que vai muito a fundo nessas análises, nessas vertentes, e eu até trago um pouco a categoria filosófica, que você não se preocupa em eliminar um problema. Pelo contrário, você quer revolucionar, você quer disponibilizar para que novos meios, novos métodos se incorporem. Isso é de uma grandeza que não tenho palavras justamente para entender e interpretar isso que você está transmitindo para a gente. E se você só me permite, para finalizar, a gente tem uns 4 minutinhos, amanhã é dia do orgulho ao autismo, né, do autismo. Então, uma mensagem aí, o que você pode passar para a gente, que a gente continue na luta, é muita importância também. Tá. Olha, eu prego, acima de tudo, a igualdade. Então, o que eu gostaria de falar é que o autista tem que ter orgulho de ser autista, não importa o nível de ser. Ele é um ser humano que ele pode alcançar aquilo que ele deseja. Ele tem que ser tratado igualmente, ele tem que ter as mesmas oportunidades das demais pessoas dentro dessa sociedade e não sofrer nenhum tipo de discriminação, exercer os seus direitos. E um dos exercícios mais importantes, eu acho aqui, é ter o seu direito pleno à saúde, porque a partir do momento que você tem um bom atendimento através de uma equipe multidisciplinar, eu garanto, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai ficar muito mais incluída dentro da sociedade. Então, não se fala em deficiência, se fala em menos eficiência e mais eficiência. Não se fala em pessoa com deficiência, não se fala em autista com deficiência, se fala em autista com menos eficiência ou mais eficiência. Vamos explorar essas eficiências, porque a partir do momento que se explora, você inclui. Perfeito. Muito obrigado de coração. Últimos segundinhos aqui meus, que eu vou deixar um minutinho para você. Obrigado, que você volte mais vezes, que você aceite. Eu vou divulgar essa live para todo mundo, vai estar em todas as comunidades nossas do Facebook. E de coração, só agradeço. Pode ficar com um minutinho final aí para você, doutor. Jackson, eu que agradeço a oportunidade. Sempre estarei à disposição, né? E algumas pessoas aqui escreveram, é difícil correr no Brasil, Calma, vamos conscientizar a sociedade, vamos conscientizar o direito. A partir do momento que a gente tiver uma conscientização adequada, e nós tivermos governantes, tanto no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que tenham conhecimento mínimo disso, isso vai mudar. Certeza. Né? Certeza. A gente vai
fazer com que o Brasil fique num patamar maior e os autistas e as pessoas com deficiência, todos aqueles que são vulneráveis, sejam também protegidos adequadamente. Muito obrigado pela oportunidade, Jackson. Obrigado, tchau, tchau. Um grande prazer, doutor, professor. Tchau, Prazer tchau, foi todo meu. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.